Lucas capítulo 10. Havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares que ele estavam prestes a visitar. Ele recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrares numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Versículo 7: permanecei naquele domicílio, naquela casa, comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Versículo 9: curai os enfermos ou os doentes que houver na cidade, e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. No entanto, quando entrares numa cidade e não fores bem recebidos, saí por suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade que se nos pegou as sandálias, sacudimos contra vós outros. Apesar disso, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Pula pro 15. E tu, Cafarnaum, serás porventura elevada até o céu, não serás derrubada até o Hades. Portanto, versículo 16: portanto, qualquer pessoa que vos der ouvido, a mim está dando ouvidos. Mas aquele que vos rejeitar, estará rejeitando a mim mesmo. E quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. 17. Então os 72 discípulos, interessante, aí está 72 na Bíblia de vocês? 72, né? Então tá. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submeteram ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhe revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Versículo 21. Naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou: ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a ti, pois ocultastes as verdades dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, por tu tivesses a alegria de proceder assim. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que é um texto um pouco tanto longo, deveria de ser numa quarta, mas foi o que Deus preparou para hoje. O contexto de Lucas 10, em Lucas 9, 57, 59 e 61, 57, Jesus vai fala assim: eu te seguirei. A pessoa fala assim, a primeira pessoa fala assim, ó: eu te seguirei por onde quer que andares. Depois dos 59 tem uma outra pessoa que fala assim: Senhor, permite ir primeiramente sepultar meu pai.
No 61 diz assim: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Então são 3 pessoas, 3 das quais uma Jesus convida, as 2, bem dizer, se oferecem a seguir Jesus, mas cada uma delas vai compor, de certa forma, um empecilho. Aí no versículo 62, para você entender, para a gente entrar em Lucas 10, Jesus vai dizer assim, ó: aos que Jesus lhe asseverou, ou falou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. O capítulo 10, ele inicia dizendo que Jesus quer recrutar, que Jesus está precisando de obreiros, que o reino está precisando de trabalhadores. Aleluia! Trabalhadores. E o Senhor, ele vai fazer o que? Ele vai comissionar. O que é comissionar? É dar uma missão. Isaías capítulo 6: a quem enviarei, diz o Senhor. Isaías levanta a mão e fala: envia-me a mim. O Senhor está comissionando aqueles que estão com eles, aqueles que estão andando com eles, e vai pregar 72 desses que estão com eles. E algumas versões vão dizer 70. E esse número 70 ou 72 que seja, é um número emblemático, porque eram 70 nações em Gênesis 10, a saber 14 de Jafé, 30 de Cã e 26 de Sem. E Jesus vai mandar eles como? De 2 em 2. Jesus não manda ninguém sozinho. Olha que interessante. Isso é um cuidado. O que a Bíblia diz sobre isso? Aleluia. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Irmãos, eu vou falar. Aconteceu uma coisa importante, assim, uma coisa, né? Às vezes a gente acha que não precisa de ninguém, sim ou não? Tem gente que pensa que não precisa de ninguém, sim ou não? Eu tenho um vizinho de 60 anos, irmão. Quantos anos? Ali uma briga histórica. Ali uma briga histórica. O vizinho de cima. Para quem foi na minha casa, é o vizinho de cima. Só mora ele lá agora. É que está no YouTube, né? Não posso falar nome. E vem lá da minha mãe, tudo. Eu tive meus problemas também. Hoje não tenho mais, graças a Deus. Depois que eu me converti, eu não tenho mais. Mas é aquela coisa, sabe? E hoje precisou. Hoje precisou dele fazer algo. Eu fui fazer com uma alegria, irmãos. Uma alegria. Sabe? Eu já contei a história para vocês. Um vizinho de frente que chegou e a gente não se deu bem e coisa e tal. Hoje é pastor para lá, pastor para cá. Eu sei que eu estou saindo um pouco do texto, mas isso aqui mostra para a gente. Jesus quando ele ensina, ele fala para ir de 2 em 2. É porque assim, irmãos, eu não gosto muito desse coisa assim, mas repete comigo: eu não sou tudo aquilo que eu acho que eu sou. Fala assim: eu não sou o último golinho de Coca-Cola no deserto, irmão. Não é, irmão. Porque no momento mais cedo ou mais tarde você pode precisar do teu irmão. Aí Jesus manda em 2, por quê? Porque nessa caminhada, mais para frente, Jesus vai falar que está mandando eles como cordeiro num lugar que vai ter lobos. E um lugar que vai ter lobos é um lugar perigoso. Só que o inimigo, quando vai atacar em 2, ainda que um está mais assim, se o outro estiver firme, ele pensa 2 vezes. A gente quando anda à noite aí, que tem que andar à noite tudo sozinho, não é mais perigoso, sim ou não? Probabilidade de acontecer algo
é maior quando a gente está sozinho. Mas quando a gente está acompanhado e acompanhado com alguém que está na mesma visão, que está buscando do mesmo jeito, que quer que as coisas dê certo do mesmo jeito. Eu vou dar um exemplo, irmão. Uma missão pode ser simples. Uma missão pode chegar aqui e pegar 2 obreiros e falar: tem que fazer uma visita na casa da irmã Jaqueline. Falei o nome qualquer aqui agora. Quem é a irmã Jaqueline? Falou: ó, vão vocês 2, pai, uma missão, vai lá, ora e vai lá. Aí vai 2. Está indo no meio do caminho. Aí começa, blá 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 com um, blá 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 com outro, fala com outro e vai indo, vai pegando os problemas no meio do caminho, em vez de focar onde está indo, para chegar lá, deixar Deus usar, para chegar lá, deixar o Espírito Santo conduzir. Mas sempre vai ter uma que está mais centrada. Então Jesus manda de 2, porque sabe que a qualquer momento, se um der uma, outro está aqui, opa, não, você não vai não. Daí a importância de você andar com pessoas que têm a mesma visão que você. Você está andando com pessoa que só fica reclamando, só fica pondo defeito na igreja, só fica pondo defeito no pastor, na pastora, em quem prega, em quem louva. Sai fora, deixa falando sozinho, porque não vai chegar em lugar nenhum e não vai deixar você chegar também. Mas isso aqui não tem aqui em Guarulhos, só lá em São Paulo, como a pastora Gisele fala. É, irmão. Porque eu como pastor é difícil, irmãos. É difícil. Sabe o ano que eu passei? Pouquíssimos. Há um mês e meio atrás, o pastor Carlos me chamou na casa, ele: vem cá que eu preciso ministrar na tua vida. Eu falei: putz, só se for agora. Quase que eu peguei a mão dele e falei: põe na minha cabeça. Tá. Não é para expulsar demônio não, irmão, não estou demoniado não. Mas para orar por mim. Porque é assim, irmão, a vida do crente é assim. A gente vai tomando cacetada, irmão. A gente vai. Ah, pastor, mas e a armadura de Efésios 4? A gente tem. Só que tem momento que a tua armadura já tomou tanta cacetada, tanta pancada, que parece que depois bate, começa a doer. Isso fora, quando a armadura ela pode se romper. Eu não sei. Porque tem pancada que vem na gente que dói demais, irmãos. Tem coisa que chega no ouvido da gente que dói demais. Sabe qual é a pior pancada que a gente toma? Não é aquelas que a pessoa chega na tua frente e fala, não. É aquelas que ela vai pelas costas, é covarde. Não tem coragem de falar na tua frente. Fica atuando pelos bastidores. Mas eu quero repreender isso aqui nessa igreja em nome de Jesus. Está repreendido todo mal. Está repreendido. Deixa para outra cidade, aqui não. Aleluia. E Jesus vai dizer: a seara é grande. Vai falar para ele. Jesus já escolheu 72 e vai olhar para os 72 e vai dizer: olha, a seara é grande, tem muita gente para você alcançar. Jesus está mandando eles ir na frente nas cidades a qual Jesus iria chegar depois. Então Jesus diz: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então vamos orar para o dono da seara, para que o quê? Para que ele traga mais obreiros. Para quê? Para fazer a colheita. Aí vocês imaginam um dia a gente marcar um grande domingo, falar para todo mundo que está aqui na igreja, todos os obreiros estão aqui na igreja, todos os membros estão aqui na igreja. Falar: hoje nós não vamos fazer culto de manhã, nós vamos fazer à noite. Mas agora de manhã vai sair de 2 em 2. Aleluia. E vamos começar a visitar as casas aí. Eu queria saber quantos iria vir. De verdade. E tem uma, eu jamais faria isso, porque a gente tem muita gente despreparada aqui. Tem muita gente que não se preparou. Eu seria menino se eu fizesse isso. Jesus está com eles aqui já há algum tempo. E amando de Jesus, eles vão e cumprem aquilo que Jesus está falando. E por que a gente é despreparado? Porque a gente arruma tudo para fazer na hora da palavra, menos prestar atenção na palavra. Por que a gente às vezes é tão despreparado? Porque o tempo que a gente tem para tirar meia hora para orar em casa, antes de chegar no culto, para que Deus venha abrir o nosso coração e falar com a gente. Porque, irmão, de verdade,
A gente está chegando num ponto aqui nessa igreja que eu posso trazer o Marcos Feliciano aqui, não vai adiantar nada. Vocês vão entender patati patatá, não vão entender nada. Então, ou vocês começam a ler a palavra, orar para vir para o culto, para Deus ter misericórdia na nossa vida e derramar, e a glória dele descer nesse lugar, o céu abrir, milagre acontecer, você ser abençoado, ou eu não sei o que eu vou fazer. Então eu tenho já algumas coisas para o ano 2026, algumas coisas que nós vamos tomar como medidas, para quê? Para sanar os problemas. Domingo, para quem não veio e perdeu o culto porque quis, eu preguei sobre Jonas, sobre as desobediências de Jonas, as consequências que fazem um servo de Deus e aonde vai parar por ser desobediente. Mas era uma missão também. E hoje, eu não pedi essa palavra, Deus me deu essa palavra de missão novamente. Porque, irmãos, de verdade, vim para a igreja, chegar aqui, adorar, pedir para Deus te ajudar, e pedir. Isso aí, o centro de Macumba está cheio, irmão. Sim ou não? Como você sabe? Irmão, chegou a hora de você começar a dar fruto, meu irmão, minha irmã. Chegou na hora de você falar, dezembro chegou, e sabe quantas vidas eu trouxe para a igreja? Várias. Ah, mas eu não trouxe nenhuma, mas eu falei do evangelho para várias. E está no texto. Como eu disse, Jesus vai dizer que envia eles como cordeiro no meio de lobos. Então haverá lobos também, mas nem todos são lobos. Jesus está dizendo, não será fácil. Aliás, ele nunca disse que seria fácil, pelo contrário. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ele disse, aquele que quiser me seguir, pega a tua cruz e siga-me. Acontece que o evangelho coach está pregando isso, facilidades, não tem palavra para te confrontar. Tá bom assim tá bom, desse jeito tá bom, e desse jeito tá bom, vai estar tudo ruim lá no inferno. Mas aqui nessa igreja a gente ainda pega uma palavra para te mandar para o céu. Aqui nessa igreja a gente prega uma palavra que é para a salvação da tua casa, da tua família, de todos os seus familiares. A gente ainda procura pregar essa palavra, e a palavra é essa: aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Versículo 4, Jesus vai falar para eles, olha, não precisa levar bagagem, e também não fica perdendo tempo, igual eu falei, está indo daqui para casa da irmã, fica perdendo tempo, batendo papo com todo mundo, chega lá, não sabe nem o que vai fazer, e fica perdendo tempo. O que Jesus está dizendo para eles? Olha, nesse tempo aqui, as saudações, quando você ia cumprimentar uma pessoa, missionária Cláudia, você não chegava, oi, tudo bem, a paz do Senhor, e ia. Não. Nesse tempo aqui, as saudações eram muito demoradas. Tinha todo um cerimonial de saudação. Então ele fala, olha, não perca tempo. E por que a gente não pode perder tempo? Me pergunta, por que, pastor? É Bíblia, irmãos. A gente não pode perder tempo porque tem um monte de gente morrendo lá fora. Tem um monte de gente perdendo a vida lá fora, e a gente perdendo às vezes tempo aqui dentro. Não aqui dentro, mas perdendo tempo da maneira que a gente está atuando no evangelho. Perdendo tempo. Ao invés de fazer o que Deus quer que a gente faça, que é pregar o evangelho a toda criatura. E eu vejo, irmãos, que Jesus, Ele tem um lugar que quer que a gente chegue. Assim como tinha um lugar para que eles chegassem, cada um daquele par de homens que saíram para pregar, para evangelizar, para dizer que o reino de Deus tinha chegado. E está dizendo para eles, olha, não perca tempo. Deus está falando nessa noite, não perca tempo, porque às vezes entra ano e sai ano, e o que eu mais vejo, que a gente mais vê, é gente perdendo tempo, se desgastando as pessoas com coisas que não levam a nada. Perde muito tempo porque não precisa perder tempo.
E com o que precisa perder tempo, não quer perder o tempo. Dá para entender isso? É complicado de entender isso. A gente perde tempo com tanta coisa. As coisas espirituais nós não estamos querendo perder mais tempo. Até o culto está difícil. Eu cultuo quando eu quero. Não todos, mas a maioria, muitos. É quando dá. Não é quando Jesus quer, não. É quando dá para mim. Então é o evangelho de quando dá para mim. E eu acho engraçado que todo mundo que eu chamo para ser obreiro, por exemplo, eu falo, e aí? Vai. E depois passa um mês, no segundo mês já... Eu não sei o que eu faço mais. Essa é bom nem para o YouTube, não. Deixa aí. Jesus vai dar instruções para eles. Primeira instrução: não leve bolsa, nem mochila, nem sandálias, e não fale com ninguém no caminho. Segunda instrução: assim que entrares numa casa, olha aqui, ó. Assim que entrares numa... Irmãos, nós começamos essa obra pregando nas casas. E nós vamos voltar a fazer isso ano que vem. E não tem glória. Já pensou que eu vou ter que fazer isso sozinho de novo? Mas Cícera, talvez, se ela aguentar. Vocês estão percebendo como vocês estão desinteressados? Como vocês não dão glória? Porque a hora que eu falei que é para voltar a fazer o evangelho nas casas, isso aqui tinha que explodir, irmão. A palavra que a gente prega aqui não tem efeito, e em outro lugar o povo só falta bater a cabeça na parede. Que desinteresse que é esse? Eu vou repetir, nós vamos voltar a fazer o culto nas casas, irmão. Era para ter feito esse ano, não deu, irmãos. Foi muito difícil para mim esse ano. Eu já louvo a Deus, glorifico ao Senhor, porque nós estamos conseguindo terminar, irmão. Aí com vocês aqui, com a igreja aqui. Aleluia. Então voltaremos sim. Jesus está ensinando: entrares na casa e diga: paz seja nesta casa. E se ali morar um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, voltará para nós. Quando a gente saía aí no início do ministério, principalmente, tinha lugar que a gente acabava nem entrando, mas muitos lugares a gente entrava, deixava a paz, abria a palavra, cantava um louvor, orava. Não é isso? Quantas casas? Muitas. Diversas, 14 vezes no sábado. Mas será que depois de 11 anos eu vou ter que fazer isso sozinho? Não, irmão. Nós vamos levantar pessoas aqui capacitadas e que querem fazer. Porque a primeira coisa tem que querer. Não, eu quero. Mas também, se eles não quiserem receber, a paz vai voltar para a gente mesmo. Jesus está falando para ele: permanecei, comei e bebei do que fosse oferecido. Versículo 7. Pois digno o trabalhador do seu salário. E não mudeis de andar de casa em casa. Irmãos, aqui tem, Jesus está querendo dizer: não crie barreiras. De repente Deus te pega e te manda para outro estado, para outro lugar. Quando você chega lá, você começa a escolher as coisas. Não, isso eu não quero, isso não quero. É melhor eu ir para outro lugar, porque aqui não estou comendo o que estão me dando. Jesus está falando: olha, come do que te pôr no prato. Irmão, porque tem gente que é exigente. Tem pregador hoje, irmão, para sair do estado para ir para o outro, fora a passagem de avião, fora a oferta, tudo. Ele quer chegar, ele escolhe um camarim dentro de uma igreja, e lá ele quer as frutas que ele quer, os cafés que ele quer, tudo que ele quer tem que ser do jeito que ele quer. Está indo contra a palavra. Olha o que Jesus está falando: é só ler a palavra. É só ler a palavra e ver que está tudo errado. E tem gente batendo palma para o que está tudo errado. Tem gente na internet curtindo que está tudo errado. Gente que está fazendo errado. Mas na igreja do pastor desconhecido, não está certo. O pastor está errado, o pastor está por fora. Não, irmão, estou na Bíblia.
entrares numa cidade, aqui agora vem para a cidade, vai voltar a falar a mesma coisa, e forem bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Quem está comigo? Versículo 8. A mesma coisa, sem exigências, de graça recebeste, de graça dai. Apesar de Jesus falar que o trabalhador é digno do seu salário, essa paga aqui, irmãos, a gente não pode exigir, porque com toda certeza Jesus vai abençoar. Já contei para vocês, irmãos, no mês passado, fomos vender trufa numa igreja, uma igreja metade dessa, irmãos, num lugar mais simples igual esse. Veio uma mulher no final do culto, quantas trufas tem? 20 e poucas, acho que tinha. Ela falou, qual que é o Pix? Esse aqui é, mandou R$1.000. Eu queria tanto um dia ver essa mulher e orar por ela, dar um abraço nela, agradecer ela. Né, Rafa? Nem sei direito, irmãos. Agora te pergunto, nós estamos lá pedimos alguma coisa? Você acha que esse mesmo Deus que abençoa a vida do Rafael para ele ir para lá e voltar, aliás, está paga também a viagem dele? Está paga em nome de... A última quem paga é o Marco Aurélio, 800 e poucos reais. Mês passado eu tive que pôr 300, mas deixa ele começar a advogar, ele me devolve com juros e correção monetária. Brincadeira. Você acha que Deus não vai abençoar, irmão? Deus vai te abençoar, irmão. Deus vai te abençoar, irmão. Por você ser o quê? Alguém que fale da palavra, pregue a palavra. Ah, mas eu não sei pregar. Vai lá, irmão, fala que Jesus é bom. Dá um abraço nele e fala, vem cá. Culto é quarta-feira, não vai muita gente. Ah, não, mas eu estou meio assim de ir na igreja. Pega o endereço dele e fala, você aceita uma visita na tua casa? A gente vai lá orar. Aí de repente você já fica sabendo, você começou a conversar e fala, minha mãe está um pouco enferma. Você fala, pô, a gente pode ir lá orar por ela? Quem está entendendo isso? Como a pastora fala, dá um glória. Quando entrares numa cidade e lá não for bem recebido, bate a sandália, tira a poeira dos pés. E aí Jesus fala, ó, exclamai a todos, e fala, até a poeira da vossa cidade que nos pegou as sandálias, nós estamos sacudindo aqui, ó. Apesar disso, sabei que o reino de Deus está próximo. Não deixou de falar do reino de Deus, ainda que não foi bem recebido, mas ele disse, o reino de Deus está próximo. Eu estou batendo a minha sandália aqui, estou indo embora, para também não ficar nada de uma coisa que não quer saber de Jesus pregado em você. Olha que interessante. Eu lhe asseguro que naquele dia para Sodoma haverá muito mais tolerância. Aí ele vai dizer, ai de ti Corazim, ai de ti Betesda, porque as maravilhas foram realizadas entre vós, fosse em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Contudo, no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? A gente é privilegiado. A gente, querendo ou não, a gente tem pelo menos uma palavra ali que a gente ouve por semana. A gente procura muitas vezes adorar a Deus, agradar a Deus. A gente conhece, tem todas as ferramentas hoje possíveis e imagináveis. Para quê? Para saber da palavra de Deus, condições de orar, de buscar, de entender o propósito de Deus nas nossas vidas. E quantos de nós, eu particularmente, já vivi tantos e vi tantos milagres do Senhor? Quantos? Quantas vezes você não sentiu e viu a mão de Deus em você? Quantas vezes você foi para uma situação difícil, ou eu fui lá, ou a pastora foi lá, ou alguém foi lá e orou e falou, você vai passar dessa. Se lembra?
Quantas vezes você numa enfermidade que você achava que não vai ter jeito, e Deus foi lá e pôs a mão e fez? Quantas vezes você falou, quer saber, eu não vou aguentar mais, vou parar, e Deus te deu força, te sustentou, você está aqui hoje, você se levantou, você ainda na tua pouca força, você está resistindo. O que me preocupa é o que Jesus está dizendo para esse povo. O que me preocupa é Cafarnaum, porque Cafarnaum viveu muitos milagres. Cafarnaum era um povo onde Jesus praticamente fez mais milagres. E Jesus está dizendo, e tu, Cafarnaum, serás porventura elevado até o céu, não serás derrubada até o Hades. Porque eles acabaram não seguindo a Jesus. O problema é que nós não queremos dar ouvido ao Mestre. O problema é que nós não queremos dar ouvido ao Senhor. E Jesus vai dizer, portanto, qualquer pessoa que vos der ouvido a mim, está dando ouvido mas aquele que vos rejeitar, estará rejeitando a mim mesmo. Ou seja, você vai e prega Jesus, e as pessoas que te rejeitarem, não é porque estão rejeitando você. E quantas das vezes eu preguei, e quantas das vezes eu saí para evangelizar, para falar do amor de Deus, às vezes, várias vezes no mesmo lugar, e eu falava, Senhor, ou eles não me entendem, ou eles não gostam de mim. Mas a palavra de Deus não se engana, porque não é a mim que eles estavam rejeitando, não é a mim que vocês aqui rejeitam, vocês rejeitam ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo. E Jesus diz mais, aquele que rejeita também a mim, está rejeitando ao meu Pai que me enviou. Porque a gente tem sempre essa mania, a gente que pela misericórdia de Deus tem uma liderança eclesiástica, a gente acha que o culpado é a gente. Eu tive situações aqui de ficar 2, 3, 4 anos, a pastora falou, a culpa foi nossa, a culpa foi, não foi. E depois a gente vê que não foi. Ah, pastor, quer dizer que o senhor não erra? Não, lógico que eu erro, irmão. Oxe, longe de mim. A hora que eu pensar que eu não erro mais, a hora que eu pensar que eu sou bonzão, dá umas duas. Se eu for mesmo, eu sou arrebatado, igual Enoque, pum. Mas que eu quero chegar na estatura de varão perfeito, eu quero. Que eu quero tentar em 2026 ser muito melhor que eu fui em 2025, 24, 23. Ah, eu quero, melhor que mim mesmo. Não é melhor que você, não, melhor que mim mesmo. A minha outra... Senhor, que eu seja melhor. Primeira coisa que eu peço para o Senhor ser melhor é ser melhor pastor. Porque quando eu pastoreio, eu não pastoreio para mim, eu pastorei para Ele. Quando eu ensino alguma coisa aqui pela misericórdia de Deus, não sou eu que estou ensinando, é Ele que colocou no meu coração, nos meus lábios, no meu intelecto algo para ensinar para vocês. E eu peço para ser melhor. Eu não posso pedir para ser pior. Aleluia. Então, se você sair para fazer a vontade do Senhor e alguém te rejeitar, entenda. Se você convidar alguém para vir para o culto, alguém que você começa a falar de Jesus e falar do amor de Jesus para ele, e se porventura ele te rejeitar, eu quero que você entenda que não é você que eles estão rejeitando, mas está rejeitando o próprio Deus, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Versículo 17. Então os 72, aí eles foram, fizeram a obra de Deus e voltaram, retornaram. Repita comigo, eles retornaram. De novo para ficar bonito. Os discípulos retornaram. E como que eles
tornaram tristes, cabisbaixo. Oh meu Deus, não vou fazer mais, não vou mais entregar a vida, porque é muito feio aquilo, dá muito trabalho, estou muito fedendo. Não, irmão, a Bíblia vai dizer que eles voltaram felizes. A Bíblia vai dizer que eles voltaram felizes, irmão. Jesus, tu não sabe, Jesus. A gente punha a mão, os demônios saia tudo correndo. A gente punha a mão, Jesus, e eles eram curados, Jesus. Oh, aleluia. Então você está entendendo? Os discípulos se tornaram muito felizes e falaram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Então é em nome de Jesus, sempre é em nome de Jesus, sempre será em nome de Jesus. Mas basta falar somente que é em nome de Jesus? Não, irmão, tem que ter vida com Deus. E o demônio falou: Paulo eu conheço, mas vocês quem são? Hein? Já contei para vocês, estavam naquele dia de recuperação, irmão. Olha, 5, 6 pastores em cima do menino, igual uma cobra assim, ó. Igualzinho, irmão, nunca tinha visto. Alguém aqui já viu? Já viu, Cícero? Assim, ó. Mas direitinho, irmão. O menino, na clínica. A palavra começou, um pastor foi lá no fundo e começou a pôr a mão e chamou os demônios lá, irmão. Os caras vieram rapidão. Tinha uns 20, 30 endemoniados. Aí foram me chamar lá, eu não queria, né? Foram me chamar. O pastor fez de tudo, o outro fez de tudo, o outro fez de tudo. Eu só olhando aqui para os meninos, eu peguei por lá. Ajoelhei e falei: em nome de Jesus, lá dele agora. Na hora, irmão, endureceu o corpo. Olhei para ele e falei: tu liberta, em nome de Jesus. Dei a mão para ele, levantou, saiu andando, nunca mais. É assim, irmãos. É poder de Deus. É poder de Deus. Aleluia. Aqui os discípulos, eles estão. Só, irmão, que eu estou falando isso, precisa saber que isso acontece. Agora, aqui, eles chegam todos falando para Jesus, felizes. E o que Jesus vai falar para eles? Jesus vai revelar para eles: eu vi Satanás, versículo 18, acompanha aí. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Isaías 14, 12. Ezequiel 28 também vai falar o que? Sobre a soberba, irmão. Sobre o levedo, sobre o orgulho espiritual. A pior coisa que pode ter para um crente é orgulho espiritual. Eu faço, eu sou. Eu contei o que aconteceu para vocês. Assim como aconteceu com os discípulos, deles expulsar os demônios, aconteceu comigo também. E não uma vez só. Mas assim, isso não pode ser a coisa de eu chegar e começar a achar que eu sou o cara. Começar que eu sou alguma coisa. Não. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E o que nós mais vemos hoje, principalmente nas redes sociais, porque é uma realidade, são essas coisas. As pessoas se achando que são os melhores. Eu vi um pastor falando que ia no culto do outro para chegar lá e bagunçar o culto do outro dessas coisas, mandar o povo começar a ficar endemoniado, coisa do além, irmão, coisa que não existe. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui Jesus, ele está o quê? Falando para eles: olha, eu vejo Jesus falando assim: eu sei que vocês foram lá, e teve poder de Deus na vida de vocês, e vocês expulsaram os demônios submeteram ao meu nome. Eu sei de tudo isso, mas cuidado, porque eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Sabe aquela rebelião do céu, que Satanás desce e pega 1/3 dos anjos? Quem sabe disso? Quem sabe disso? Dá glória a Deus. Jesus estava lá, do lado do Pai, viu tudo isso. E aqui ele está falando aquilo que Isaías capítulo 14, versículo 12 diz. Ezequiel 28 também vai falar acerca disso, apesar que é sobre o rei lá, mas dá a entender isso também. E Jesus vai dizer para eles: atentai, eu vos tenho dado autoridade.
para pisares em serpentes. Deus está liberando a autoridade do céu aqui nessa noite para aqueles que estão buscando. Assim como todo o poder sobre o inimigo. E nada e nem ninguém vos fará qualquer mal. Ô irmão, sabe o que acontece? É muito holofote, irmão. Para de holofote. A gente tem que publicar as coisas, a gente tem que fazer as coisas, mas sempre com o propósito certo, com a motivação certa. A motivação são almas, irmãos. O dia que eu for pregar em algum lugar e eu achar a oferta mais importante do que as vidas, eu saí do propósito. Quem entende isso? O dia que eu montar uma igreja, outra igreja, ou aqui começar a ter 3, 4 cultos de domingo, para poder ter a capacidade de suportar o número de pessoas que entrará por essas portas, aleluia. O dia que isso acontecer, louvado seja o nome do Senhor, eu não posso querer holofote para mim. O dia que eu ficar pensando na parte financeira da igreja em primeiro lugar, e deixar a parte espiritual por último, eu já não estou mais na direção de Deus. O dia que isso daqui virar uma empresa, e eu repreendo isso em nome de Jesus, igual muitas são empresas, tem que dar lucro, porque se não der lucro, aí o pastor tem que ir trabalhar, e ele não gosta. Ah, mas o obreiro é digno do seu salário. Irmão, não tenho nada contra, irmão. Se a igreja der condições, se me desse condições, eu já tinha uma casa de recuperação masculina, uma feminina, não trabalharia, cuidaria dessa obra e das clínicas. Pode ter certeza. Quem sabe? É tempo da gente começar a analisar as coisas, irmãos. É tempo da gente valorizar aquilo que a gente tem, aonde a gente está, as pessoas que a gente conhece, os líderes que a gente tem, pessoas de Deus, pessoas que buscam, pessoas que você conhece, que conhecem a Cristo, pessoas que podem caminhar com você, como eu disse aqui, andar de 2 em 2, porque você está andando com alguém que com toda certeza, se você precisar, ela vai estar ali para te ajudar. Quantas pessoas ajudou eu, a pastora, aqui esse ano, irmãos? Com ligações, conversando, perguntando, com carinho. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu nunca vou me esquecer disso. Que em momentos tão difíceis da minha vida, tão difíceis, eu tinha vocês e quantas pessoas aqui para me ajudar, para estar comigo, ajudar em oração e tudo mais. E Jesus vai dizer: regozijai-vos. Ou seja, fiquem felizes. Não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Do que adianta? Estou expulsando demônio, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Mas e o meu nome, como que está? Está escrito no livro da vida? Não está? Jesus está dizendo, esse é o maior orgulho que o crente pode ter. Esse é o maior orgulho que o cristão pode ter. Orgulho espiritual maior que esse não tem. E bom, de você falar, não, meu nome tem que estar lá, meu nome não pode sair de lá. Eu quero que meu nome continue lá. Eu quero que meu nome nunca mais saia de lá. Eu quero que meu nome permaneça lá, no livro da vida, no livro que está lá no céu. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E para encerrar, versículo 21. Talvez seja a primeira e única vez na Bíblia que a gente vai ver escrito assim: naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou. Jesus estava feliz. Jesus estava tão feliz aqui, porque Ele deu uma missão para eles, missionária Cláudia, e eles voltaram felizes. E Jesus está explicando para eles: olha, muito bem, mas conserva o teu nome no livro da vida.
Cuidado para não perder a tua coroa. Aleluia. Cuidado para não perder aquilo que você conquistou. O inimigo é doido para tirar aquilo que você já conquistou. É pouco, mas é seu. Foi Deus que te deu. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Eu vejo um Jesus pela primeira vez na Bíblia, pelo menos que eu me recorde. Jesus exultando em espírito. Jesus exultando. Jesus feliz. Ele vai dizer ao Pai: ó Pai, Senhor dos céus e da terra, louvo a Ti, pois ocultastes essas verdades dos sábios e dos cultos, e a revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, porque Tu tivesses alegria de proceder assim. Jesus está falando com o papai, falando para Deus, falando: Deus, sou ocultor das pessoas sábias, sou ocultor das pessoas cultas. O Senhor ocultou das pessoas mais inteligentes, mas o Senhor escolheu os pequeninos para revelar. Ô irmão, para com isso. Para com isso de olhar para o pastor lá da outra igreja, sei lá qual a igreja, e falar: nossa, olha como ele é culto, olha a oratória dele, olha como ele sabe todas as coisas, olha como ele prega. Você pode pegar essa Bíblia aqui e dar para um doutor, irmão. Você pode pegar essa Bíblia aqui e dar para um doutor, mandar ele ler. E você pode entregar para a pessoa mais humilde dessa igreja, ou de qualquer outra igreja, e manda ela ler também. Uma pessoa talvez só tenha o primário, talvez só saiba ler e escrever. Se essa pessoa culta, com 3, 4 faculdades, não tiver o mais importante, ela vai ler, vai até entender algumas coisas, mas não vai acontecer nada. Mas em compensação, a pessoa mais simples dessa igreja, se ela ler, se ela buscar, e se ela falar com o papai, grandes revelações do Senhor ela terá. Ela vai entender porque quem vai falar com ela não é algo natural, mas é o sobrenatural. É o Espírito Santo do Senhor que vai falar com ela. Oh, aleluia. É isso. Quem está feliz nessa noite? Jesus está feliz, irmãos. Aqui nós pregamos a Bíblia, pregamos a palavra. E agora que você talvez entendeu um pouquinho, ou um pocão, daquilo que Jesus tem para a minha vida e para a tua vida, quer pregar nas cidades, nos lares. Agora que conhecemos Jesus e temos essa missão, que Jesus vai dizer: ide pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Temos que exercer agora o nosso papel e fazer ele ser conhecido através de nós, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pode ser essa aí. Essa aí que você estava aí. Põe alguém para cantar aí. Não tem microfone, né? Ô glória. Feche seus olhos. Você que quer ser um missionário, põe a mão no teu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Você quer fazer missão? Quem de verdade gostaria de fazer missão aqui? Levanta a mão. Começa hoje. Começa hoje. Feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te louvar por esta palavra. Eu quero bendizer o teu nome e agradecer ao Senhor, Pai,
porque o Senhor nos ensinou essa noite muitas coisas através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor já vai tocando aqueles que desejam no coração, Pai, fazer missão. Pai, que tem a visão da igreja, a visão de Cristo, a visão do Evangelho. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai capacitando, Senhor, que eles possam buscar mais, que eles possam, Pai, estar mais na Tua presença, que eles possam, Senhor, tirar, Senhor, a vergonha, tirar, Senhor, as barreiras que têm impedido, Senhor, deles fazer o ID do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, levanta uma geração, Pai, de pessoas que vão, Senhor, vão falar da Tua palavra e do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Vamos fazer aquele curso, pelo menos um dia? Vamos. Assim, nós vamos fazer o último curso esse ano. Pastor, que dia que a Lana volta? Daqui a 2 semanas, né? Nós vamos tentar fazer em um dia, umas 3 horas direta. Dá, Rafael? 3 horas. Umas 3 horas. Nós vamos fazer um curso de evangelização aqui nessa igreja. Você não vai mais chegar só lá assim e falar: Jesus te ama. Não. Você vai aprender a evangelizar. Amém? Você crê nisso? Então tá. Eu vou já providenciar, vou entrar no grupo da igreja, vou fazer a pesquisa. Eu quero. Se tiver mais de 2, a gente já faz. Se tiver mais de 2, a gente já faz. Deixa eu ver quem vai participar e dá um glória. Levanta a mão quem quer participar. Quem quer aprender? Então nós vamos fazer, irmão. Amém? Então vai ser uma bênção para a glória de Deus. Vai, vamos cantar aí pro povo. E é gratuita. Suba-te nossa adoração. Dia e noite, 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 suba-te nossa adoração. Tá ruim. Dia e noite, de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Para ti, tua é a glória. Amamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos,
Yeah.